Mas a gente tem que pensar, meu irmão, que nós estamos vivendo teve um custo muito alto para Jesus. E só Ele poderia ter pago aquele preço, só Ele. Só Ele poderia suportar aquela cruz. Qualquer um de nós fugiríamos. Qualquer um de nós não aguentaríamos. Talvez até morreríamos de infarto, alguma coisa antes da cruz. A injustiça, a humilhação, nós não suportaríamos. Por isso que não pôde, não teve ninguém poderia assumir esse local. Diz a Bíblia que tudo foi decidido antes da fundação do mundo. Antes. Deus já sabia que o homem ia cair, já sabia, as coisas só foram feitas quando houve o sim de Jesus. De pagar esse preço e comprar aquilo que já era dele. Comprar aquilo, nós somos dele. E fomos comprados por bom preço, diz a palavra de Deus. Por isso que eu brinco com você e digo, olha, você como crente, se tiver que ter prejuízo, tenha prejuízo. Tem que pagar em dobro, paga em dobro. Mas não manche o nome de Jesus na tua vida. Porque Ele pagou em dobro. Nos deu a vida, nos sustenta e ainda nos comprou. E essa expressão daquele cântico que diz que Ele me enxergou. Ele me enxergou, enxergou eu e você. Do jeito que nós éramos e trouxe salvação para as nossas vidas. Tem que celebrar, meu irmão, tem que celebrar. Não pode ser um dia comum, não pode ser só uma Páscoa, só um chocolate. Não, não é chocolate, é sangue. Não é coelho, é Cristo. É Cristo. Não é passageiro, é eterno. Eterno. Isso tem que ser muito forte na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 28. A gente vai ler as quatro visões dos evangelhos. Cada um olhou de um jeito e escreve baseado naquilo que viu. É como um acidente na esquina. Cada um que viu vai contar de um jeito, né? Ah, ele passou o farol fechado. Não, o camarada entrou na frente. Não, estava tudo tranquilo, não tinha nada. Cada um vai ver os quatro cantos. Então essa aqui é a visão de Mateus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Verso 2, Mateus 28, 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e, removendo a pedra, assentou-se sobre ela. Vamos lembrar, meu irmão, o primeiro texto diz, e todos os textos vai falar que as mulheres é que foram primeiro lá, e poderia ter sido um dos discípulos, né? Mas não, foram as mulheres. Eu vi um comentário que eu achei muito interessante, o pastor dizendo que os homens, com toda a coragem deles, nenhum compareceu, com exceção de João, nenhum homem compareceu, nenhum dos discípulos, com exceção de João, que estava lá, mas lá só tinha mulher. Quem teve coragem de fato para estar ali foram as mulheres. E João, tanto é que lá da cruz o Senhor disse, João, eis aí a tua mãe, Maria, eis aí o teu filho. É impressionante que Jesus, ainda na cruz, ele tem esse equilíbrio emocional. Augusto Cury se converteu estudando sobre Jesus. E ele tem uma frase que ele diz assim, que Jesus foi mais homem na sua morte do que em toda a sua vida.
muito mais homem. Porque a gente brinca que homem, quando está doente, dói 1 metro em volta dele, já percebeu? Ai, o cara está... Rasguei, machucou o dedo, rasguei meu dedo, né? É um exagero tremendo, né? Homem doente é um problema. Mulher doente, eu brinco que mulher, quando fica doente, a casa para. Marido, quando fica doente, a casa continua do mesmo jeito, né? Então é interessante que ali haviam mulheres. E algumas dessas mulheres, aqui cita 2, mas algumas dessas mulheres que estavam ali eram mulheres da alta sociedade, que elas aparecem lá em Lucas, capítulo 8, que eram as mulheres que acompanhavam Jesus, mulheres da alta sociedade que confeccionavam as roupas de Jesus. Basicamente, o ministério de Jesus foi mantido por mulheres, estavam ali cuidando. E no dia da sua morte, ali na crucificação, mulheres. E quando eles pegaram o corpo de Jesus e foram levar para um túmulo, quem foi atrás? Mulheres. Estavam olhando, onde vai ser? Depois a gente vai vir. E quando Jesus chega no domingo, quem vai lá no túmulo com perfumes e tudo para cuidar do corpo de Jesus? Mulheres. E quando Jesus ressuscita, para quem ele aparece primeiro? As mulheres. Tem que louvar Deus, você tem que olhar isso e falar, meu Deus, isso é maravilhoso. Tem as lutas aí das feministas, tal. A pessoa que mais deu igualdade para as mulheres foi Jesus. Quando os camaradas vieram para apedrejar uma mulher que teoricamente não valia nada, uma prostituta, Jesus disse, para. Quem mexer nela, vocês nem sabem o que vai acontecer. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ali ele estava, aquela proteção, aquela mulher com aquela hemorragia, que era considerada imunda. Jesus a curou por causa da atitude dela. Então, assim, o histórico de Jesus tem muitas mulheres. Para vir ao mundo, usou uma mulher. O útero de uma mulher. Meu Deus! E aqui estão as mulheres ali novamente. Na ressurreição. São as mulheres. São as mulheres que formam a próxima geração. Os homens têm a sua responsabilidade, mas a mulher gera, a mulher acompanha, a mulher educa, a mulher faz o homem homem, faz a mulher mulher. O poder da mulher é algo sobrenatural. Não é só uma questão de beleza, de corpo, de sexo. Deus deu a mulher, tanto é que o texto diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu vou ser sincero, para mim, Jó, ele teve uma força muito grande, porque a mulher continuou do lado dele. O diabo tirou tudo, mas a mulher ficou. Mesmo tendo aquele momento lá, você continua fiel a esse Deus, mas aquela mulher. Tanto é que Deus restaura a história de Jó com a mesma mulher, que já tinha tido 7 filhos, e agora tem mais 7 filhos, é Deus. Então, é muito bonito essas coisas na Bíblia. O texto diz que havia um anjo sentado sobre a pedra, que é outro, meu irmão. Quando você pensa como é que vai ser, o anjo já está sentado em cima, irmão. Elas só descobriram que a pedra já tinha sido retirada porque foram. Amém ou não? Dá para você entender? Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Quer dizer, quando você fica, meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, como é que vai ser? Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Papapá. Então, vai.
A grande frase que a gente tem usado com vocês é: aquilo que você não enfrenta, você só descobre enfrentando. Eu não sei, mas enfrenta. Como? Não sei. Aí você descobre que a pedra já foi tirada, que o milagre já aconteceu, que as portas já foram abertas, que o Senhor já preparou tudo que era necessário. Mas uma coisa é certa, você tem que ir, tem que enfrentar. E diz aqui, e o seu aspecto, verso 3, era como de um relâmpago, o seu vestido branco como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vamos falar juntos? Como havia dito. Fala para quem está ao seu lado, a vitória é sua. Como ele já falou, a vitória é sua. Ele já falou. Amém? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele já falou, meu irmão. Vinde e vede o lugar onde o Senhor estava, e depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Veja o capítulo 16 de Marcos, por favor. A mesma história agora vista por Marcos. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande. Tem um problema que é muito grande, mas o Senhor já preparou a vitória em nome de Jesus. Queria que você sempre trouxesse isso à memória. A glória de Deus é vista nas nossas vidas. Amém? Esse sentimento, quem sou eu? Que bom que você pensa assim, quem sou eu? Mas o segredo não é quem é a gente. O segredo é quem é o Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, a pedra é grande, o problema é grande, a dificuldade é grande, mas o Senhor é maior, em nome de Jesus. Verso 4, e olhando e viram que a pedra estava revolvida, era muito grande, e entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse: não vos assusteis, buscais a Jesus que foi crucificado, já ressuscitou. Lembra aquele cântico? Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia. Não vamos continuar não. Buscai a Jesus que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram, mas ide dizei aos seus discípulos aqui tem uma coisa importante, visão de Marcos, foi dito, olha, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. Aqui dizei a Pedro, meu irmão, você sabe, né? Pedro pisou na bola, né? Pedro disse que não negaria Jesus e que estava pronto para morrer por Jesus. Depois o cara negou. Então você imagina, você já passou por situações semelhantes em que você faz uma besteira, e vamos falar a verdade, na verdade ninguém sabia. A gente só sabe que Pedro contou depois, porque, né, como é que Marcos sabia? Como é que João sabia? Como é que todo mundo sabia? Se lá
lá na casa do Caifás, lá, né? Quem estava era Pedro. Pedro voltou e perguntou, e aí, pessoal, como é que está lá? Pois é, ó, está lá, tá. Ele não chegou e falou assim, não, o galo cantou e eu neguei. Você já deve ter passado momentos assim que você fica com vergonha de ter feito, de ter falado. E às vezes vergonha até de encontrar novamente, olhar nos olhos. Por que eu fiz aquilo? Por que eu falei? Então aqui é muito importante, porque diz assim, fala aos discípulos que Jesus ressuscitou. E fala para Pedro também. Fala para Pedro. Mais ou menos assim, Pedro, você faz parte do time ainda. Não é porque você fez uma besteira que você foi excluído, você faz parte do time. Aqui tem uma aplicação muito grande na nossa vida, meu irmão. O texto diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mesmo que você erre, sempre há esperança. E muitas vezes eu e você somos o Pedro da hora, né? Fala para os de cima, fala para o Natalino também. Fala para ele que ele é meu ainda. Né? Fala para todo mundo lá e fala. O José Mendes lá, né? Fala. E assim por diante, meu irmão. Ah, isso é lindo demais, hein? Vamos lá no livro de João. João 20. Capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena, que foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro e viu a pedra tirada do sepulcro, correu, pois, e foi a Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe, quando eu digo que Pedro não deve ter contado de imediato, porque quando elas foram lá falar com Pedro, né? Falar para ele. Então ninguém estava sabendo que Pedro tinha negado. Pedro ficou quietinho, viu, pessoal? Pedro ficou quietinho. E elas foram falar, olha, ô Pedro, fomos lá, e aí essa visão de João está trazendo para a gente. João pega o outro discípulo, a quem Jesus amava, que é João, né? E correu, pois, Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e não sabendo onde o pusera, então Pedro saiu e o outro discípulo foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente, era mais jovem, né? Mas do que Pedro, correu e chegou primeiro no sepulcro, e abaixando viu no chão os lenços, todavia não entrou, porque outra mais velha, quem tinha mais coragem era Pedro, né? Chegou, porém, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas o quê? Enrolado num lugar à parte. Meu irmão, isso aqui para um judeu é um negócio muito interessante. Os lençóis estavam ali, mas havia um tecido que estava sobre o rosto de Jesus que estava dobrado. Isso aqui é uma aplicação muito grande, porque todo judeu tem o hábito de usar o guardanapo. E quando acaba de comer, ele pega o guardanapo e joga na mesa, como nós fazemos, a gente amassa e põe ali. Isso significa que eu acabei de comer. Significa que se alguém quiser recolher o prato, pode recolher. Mas para o judeu, quando ele vai continuar, ele dobra o guardanapo e deixa. Então a pessoa que vem não retira o prato, porque o guardanapo está dobrado. Significa que mesmo que ele tenha levantado, que ele foi fazer alguma coisa, ele vai voltar. Então aquele guardanapo está dizendo a obra ainda não acabou.
Para o judeu isso tem um significado muito grande. Quando Pedro e João chegaram ali e viram aquele pano dobrado, a obra ainda não acabou. Aquilo que Deus vai fazer na nossa vida ainda não acabou. O apóstolo Paulo escreve dizendo: aquele que começou a boa obra, ele vai completar na nossa vida. Ele vai completar. Vamos lá para o livro de Lucas, assim a gente vai terminar aí. Lucas 24. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Interessante que, quando você sepulta alguém, quando a pessoa é enterrada, significa que acabou. O cemitério é o depósito de sonhos, né? Você vai aqui esse aqui perto do mercado, como é que chama isso? Paquetá, né? Ali você vai encontrar pessoas restos mortais de pessoas importantes. Martim Afonso e outros, você vai encontrar ali. Ali é um depósito de sonhos, de projetos. E elas foram ao sepulcro porque elas estavam esperando um Jesus morto, porque isso é natural, foi sepultado, acabou. Mas diz o texto: e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Vamos lembrar que em várias situações na Bíblia, anjos são enviados. Lembra? Maria estava lá na casa, eis que aparece um anjo. Disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo, eis que trago novas de grande alegria. Então, anjos trazendo novas de grande alegria. E esse daqui está trazendo novas de grande alegria. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa ressurreição é uma mensagem tremenda. Primeira mensagem: que Ele é Deus, e que Ele é e vive o impossível. Ele é e vive o impossível. Ele ressuscitou. Como diz o texto, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O sacrifício, meu irmão, a ressurreição representa que o sacrifício do Cordeiro foi aceito. Foi aceito. E como diz o cântico: porque Ele vive, eu creio, eu posso crer no amanhã. Posso ter sonhos. Queridos, o texto diz que a morte não pôde detê-lo. Lá em Apocalipse diz assim: eu tenho a chave da morte e do inferno, que uma vez foi entregue a Satanás pelo homem. A terra é do homem, toda a sua plenitude. Deus deu a terra para o homem, mas o pecado fez com que o homem passasse o poder para Satanás. E agora Jesus vem e resgata a chave da morte e do inferno. Ele é o Senhor, em nome de Jesus. É coisa linda, meu irmão. Nunca despreza quem custou o seu sangue. Nunca despreza. O Senhor nunca despreza quem custou o seu sangue. Por isso que pessoas que a gente olha assim, assim na sarjeta, pois é, essa pessoa está na sarjeta, mas Jesus ama essa pessoa e pode salvar essa pessoa. Está ao alcance de todos.
Hoje ele é conhecido pela igreja, se manifesta pela igreja e ele vai voltar. A Páscoa é a declaração de que Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele é o substituto, salvador, mediador, esperança, luz, pão da vida, provisão, bom pastor, caminho, ressurreição, o único mediador entre Deus e os homens. Em nem outro a salvação é suficiente para nós. A Páscoa é a lembrança de que a aliança está em vigor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos? Pai, realmente nós estamos alegres, ó Pai, seguros de que o Senhor é maior. Muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio de poder participar deste culto, Senhor, onde nós estamos revendo, relendo, ó Pai, e declarando que só o Senhor é Deus. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada vida. E que possamos sair daqui, ó Pai, com esse sentimento de reflexão, Senhor. O Senhor é, o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é o que é. É o que era, o que é, o que há de vir. Louvado seja o Teu santo nome. Não há Deus como o Senhor, não há poder igual ao Teu. A Tua graça nos basta. Louvado seja o Teu santo nome. Nós Te adoramos e Te exaltamos em nome de Jesus. Levante as tuas mãos, meu irmão, e adore ao Senhor, seja grato. Oh, santo é o Teu nome, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pela salvação, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela esperança. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.